Vamos então, pessoal, dar início à nossa segunda parte do nosso vídeo. Nesse momento vamos falar sobre mercado futuro, algum mercado commodity, estou falando sobre ouro e prata e depois vamos focar no nosso mercado Forex. Peço, antes que vocês vejam esse vídeo, deem uma olhada na aba ao lado desta planilha, vocês vão ver que nós temos 10 pares aí com bons padrões de candle no semanal. A gente não vai passar nesse vídeo sobre semanais no mercado Forex, mas que vocês deem uma olhada. Nós estamos vendo aí principalmente uma força negativa, né? Isso é uma venda no AUD, dólar da Austrália, pessoal. Também nós estamos vendo, quem sabe, uma compra aí nas moedas da zona do euro, euro e libra. Bom, basta olhar aí, esse trabalho já foi feito para vocês, basta aproveitá-lo. Vamos aqui então, pessoal, S&P na área, máxima das máximas, das máximas, das máximas, das máximas e uma vez mais das máximas. Para mim, tô fora, sai nada mostrando em semanal, em diário, é essa estrutura que a gente está vendo. Para aqueles que gostam de estruturas ABCD, simplesmente vou traçar a última, né? Melhor que isso, só jiu-jitsu. Bom, nada que fazer para mim, pessoal. Estou acompanhando, principalmente eu gostaria de ver uma queda grande nos índices aí para entrar vendido. Dow Jones está mais interessante para mim do que o S&P, principalmente. Vejam o que aconteceu quando a gente chegou nessa última zona em gráfico semanal, que nos levou a uma caída gigantesca. Nós estamos aí exatamente nesse nível. Vamos para gráfico diário, claramente estamos chegando nesta zona aqui, aquela nossa martelo em semanal era esta zona, e quem sabe o que nós vamos ter nesta zona aqui. Por enquanto nada que fazer, vamos acompanhá-lo. Outro gráfico que eu acho interessante é FTSE, porque estamos na mesma área onde ultimamente nos tem dado bons trades. Em gráfico diário, mostra esta zona aqui, pessoal. Esta é uma zona onde também gostaríamos de ver, quem sabe, um martelo dessa magnitude para nos jogar aqui para baixo. Mas, enquanto isso, esta zona 6650 é a mesma zona que a gente tem marcado há muito tempo, é a zona que eu estou acompanhando. Prata, pessoal. Sinto dizer para aqueles que não operaram, rompimento na nossa estrutura, alvo, batata, desculpe, vamos descer para diário, aqui, rompimento na nossa estrutura, ainda teve um pullback e batata. Ouro, já estou fora do trade, para aqueles que querem saber, entrada clássica, pessoal, rompimento da engolfing, nossa linha aqui, esse rompimento dessa linha nos dava uma confluência, uma administração da posição bem fácil, certo? O que aconteceu? Rompimento, boom. Não cheguei a aguentar até aqui, simplesmente fechei algumas onças, né, antes, mas foi um belo trade. Não descarto que esse trade possa seguir subindo, como a última vez que a gente operou esse padrão. Lembro que eu saí do trade na primeira zona, o trade foi até o topo, e eu não fiquei lamentando, mas realmente foi um bom trade. Espero acompanhar o que o ouro vai fazer nessa zona aqui, pessoal. Para mim, 13,50 é um número muito importante, por isso que eu fechei meu trade. Olha o tamanho de suporte e resistência que é nessa área, certo? Aqueles que usam algumas outras ferramentas, como ponto pivô, alguns outros indicadores, vão ver que também nós temos uma grande influência nessa área. Fibonacci, pessoal, tracem Fibonacci, vocês vão ver o que significa essa área. Por isso, então, esmiuçando, como diria a minha avó, o porquê entrei e porquê saí do trade, entrada nesta zona, rompimento dessa grande engolfing, administração da posição fácil devido a essa linha, certo? E ponto. Vamos lá, mercado FX, pessoal, euro 1,38, pessoal comprando porque quer comprar. Eu já estou, nem operei euro USD, na verdade faz um bom tempinho que eu não opero euro USD. Estou de olho a 1,39 e ou 1,37. Enquanto continuarmos nessa zona, vocês sabem que é a zona que eu estou fora. Lembra daquele trade, pessoal? Se eu tivesse segurado, né? Que belíssimo trade que seria. Este tipo de movimento não é o movimento que eu gosto nas minhas operações. Desculpe, este movimento não é o movimento que eu gosto nas minhas operações, assim uma alta, uma baixa e também uma alta novamente. O que aconteceu? Compramos, saímos aqui, até porque nesse pullback aqui,
Mercado voltou a testar a zona, uma grande engolfing, estamos indo ao topo desta figura. Pessoal, podem ter certeza que esta é uma zona importantíssima. Vejam já, temos divergência, não preciso nem botar indicadores, isso aqui é forma de divergência, certo? Lembrando que eu estou em gráfico diário. Esta é a zona importantíssima ao meu entender para se operar. Essa zona que o preço está não é à toa que ele está, vejam a quantidade de suporte e resistência que nós temos aqui a médio prazo, mas nesse par realmente eu gostaria de ver esta zona ser retestada. GBP/USD, pessoal, vamos somente atualizar um pouco a nossa linha. Um toque, dois toques, gostaria de ter visto esse toque, outro toque, confirmando, linha muito boa se operar, região interessantíssima essa. E, quem sabe, essa região seria ideal. Nós estamos 1,61, fazia um bom tempo, lembram que a Libra não chegava a esse nível? Em fevereiro nós estávamos 1,41, pessoal, dólar-libra, e olha o tamanho dessa alta, certo? E não vou ser aqueles que mostram porque aconteceu, padrão de candle, fundo, estruturas ABCDs e mais, e vamos em frente. O USD CHF, o que acontece, pessoal? Estamos aqui, zona importantíssima para mim, infelizmente não tivemos nenhum padrão de candle no diário, portanto, simplesmente estou continuando a acompanhar esse par. Aqui vocês podem ver outro trade que tinha na tela, entrada comprada, saída, um bom trade, baseado nessa engolfing. O USD/JPY, continuamos nessa lenga-lenga, né, pessoal? Fazer o que? O mercado continua nessa lenga-lenga, especialmente nos pares com JPY. Estamos aí testando a parte inferior dessa figura técnica. Particularmente gostaria que essa lenga-lenga continuasse até esse ponto ou até esse ponto aqui, certo? Outros pontos que eu gostaria de operar seriam 95 ou 100, por isso que eu gostaria de ver uma força positiva aí do USD para quem sabe voltar a operar a venda ou a compra desse par. CHF/JPY, indecisão, pessoal, zona do limbo, para que ficar perdendo tanto tempo falando sobre esse par? Simplesmente um comentário que eu gostaria de fazer é: cuidado com pares do CHF franco-suíço, muitas zonas que a gente está chegando foram intervenidas anteriormente pelo Banco Central. Aqui, áudio USD, vocês sabem o trade que eu estou nesse momento, né? Vendi, perfeito, estamos aí com 70 e poucos pips. Basicamente agora, o meu alvo está aqui, vocês sabem disso, essa conta é uma conta que eu não mostro nos meus trades, meus trades são simplesmente para a área interna e simplesmente para o pessoal não achar que é recomendação de compra e venda. Tem vídeo no site, aí basta entrar, o trade é ao vivo e realmente essa é uma conta onde eu tiro as minhas ordens para evitar que vocês tenham como indicação de compra e venda aonde eu vou operar. O objetivo é que vocês entendam como fazer e realmente bolem aos seus trades, lembrando que a gente sempre está à disposição aí para tirar dúvida ou comentar qualquer trade. Gostaria de ver o trade chegar a 95, certo? Aqui é o alvo da minha operação no momento, porque aqui 95, número psicológico, o que aconteceu das últimas vezes, esse padrão que nos levou aí uma queda bem interessante. Se não, 0,94 seria a próxima zona que eu gostaria de ver o preço ser tocada. Euro/GBP, não tenho muita euforia para operar esse par, certo? Voltamos aí numa zona que para mim não é importante, que é essa zona aqui. Sim, tivemos rompimento de 0,85, não tivemos nenhum padrão de candle em diário que nos possibilitaria entrar comprado ou entrar vendido. Não foi o que deu, pessoal. Parabéns para aqueles que fizeram top trade. No meu caso, vocês sabem que top trade faz de 3 a 5% dos meus trades, não mais do que isso. Euro/AUD, pessoal. Euro/AUD aqui em diário, sem muita coisa que fazer, prestem atenção que 1,45 é uma zona interessante, número psicológico, nos originou esse topo duplo, lembram? Topo duplo, objetivo, batata e assim vamos em frente. Euro/JPY, finalmente voltamos a testar esta 1,35, certo? Vou atualizar essa linha. Continuo
aguardando, continuo vendo esse movimento e gostaria de ver um movimento assim para buscar operações. GBP Audi, pessoal, nada o que fazer, 1.7, 1.5 são as 1.65, perdão, são os lugares onde eu estou buscando operações. Enquanto o mercado ficar nesses 500 pips de diferença, não irei operar, certo? Ao menos em diário. Lembrando que este par em semanal pode ser interessante para uma compra, pessoal. Certo? Não seria lógico eu dizer que não é para operar, que se em diário a gente tem uma formação muito interessante. GBP CHF, o que aconteceu, pessoal? Nós tivemos uma entrada de compra nesse suporte e resistência, voltamos a testar 1.45. Não temos padrão de candle. Não temos padrão de candle. Não temos padrão de candle, porque eu sei que já recebi e-mail perguntando se isso era um padrão de candle. Para mim, não é nem engolfing, nem martelo, nem nada. Simplesmente uma entrada de venda acompanhando este movimento claro que o preço está fazendo. Aonde buscaria operações, pessoal? Novamente, a 1.45 e quem sabe aí em um diário a curto prazo, uma operação a 1.44, 13, 1.44, certo? Vou até colocar um pouco mais redondo para que vocês vejam. E aqui seriam as duas áreas que eu estaria buscando operações. CAD-JPY, essa linha nossa foi quebrada, portanto vai ser eliminada. Zonas para operar, Marco estará operando nessa zona 92 ou 95. Infelizmente, durante essa semana a gente teve um enorme candle, mas nenhum padrão para operar esta zona. GBP JPY, pessoal, continuo, eu sei que vou ser chato, continuo esperando um reteste a 1.60 ou a 1.54. Eu sei, são 600 pips de diferença, mas eu não tenho pressa em operar, estarei esperando. Opa, AudiCAD, pessoal, olha, interessantíssimo esse par. Acredito que seria aí um par para ser acompanhado sem dúvida durante essa semana. Por quê? Número psicológico, pessoal, $1 australiano é $1 canadense. Por incrível que pareça, isto é o que é hoje o valor do dólar australiano e do dólar canadense. 1 para 1. Zona psicológica, uma grande rally de alta nós tivemos na Austrália, vocês podem ver até pelos outros pares, certo? E esta é uma zona, podem ter certeza, pessoal, que é para ficar acompanhando. Gostaria, quem sabe, entrar numa compra, ver um movimento alto, um reteste e aí entrar na onda com um movimento direcional ao meu favor, ou quem sabe aí um rompimento brusco, um reteste, padrãozinho de candle e iríamos testar a zona abaixo. Para aqueles que não conseguem ainda traçar linha de suporte e resistência, no olho, pessoal, este é a linha de suporte e resistência a curto prazo que o preço pode vir a testar. Audi CHF, nada o que fazer, zona de suporte e resistência, nenhum padrão de candle. Vamos então passar para o Euro NZD, grande força do euro contra o NZD. Nós vimos essa semana uma força muito grande realmente nos pares do euro subindo, 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 subindo. Nós tivemos aí, comentando um fundamental, a Espanha saiu finalmente da recessão, certo? Depois de alguns bimestres aí, mostrando resultados positivos, finalmente saiu tecnicamente e economicamente da recessão. Para mim, isso não importa bolhufas, mas aqueles que gostam de operar fundamentais tenham em conta isso. Euro NZD, pessoal, zonas importantes, por exemplo, até porque se tratar de um par não tão maior, como se costuma dizer, um par um pouco exótico, não é muito exótico, mas é um par exótico, um par menor, na verdade. Estas duas zonas são as zonas que eu estarei operando, 1.7 ou 1.63. Eu sei, 700 pips de diferença, não me importa. A zona, quem sabe, se tem um grande padrão de candle, é 161. Isso são gráficos diários, pessoal. Isso acontece. Isso acontece. Isso acontece. Então, por que ficar tentando adivinhar o que irá acontecer? EuroCAD, vamos deletar essa linha aqui. Vamos colocar
linha 1,45. Opa, apertei outro botãozinho. 1,45, zona interessante, zona interessante. Particularmente gostaria de ver o mercado subindo um pouco mais, consolidando nessa área para então descer e ir abaixo. NZD, JPY, esse é um par que já está antecipando um pouco a queda, isto é, mais mostrando uma queda do NZD, dos pares NZDs, do que propriamente dito um fortalecimento do JPY, mas volto a mostrar para vocês, já vinha mostrando, mas volto a dizer, para aqueles que já estão vendo essa estrutura, olha que bonito, um topo duplo e aonde? Zona de suporte e resistência. Vocês acham que não estou buscando operar esta zona? Podem ter certeza que sim. Um grande candle de confirmação nessa zona aqui para vir buscar abaixo e o que nos daria esse grande trade. Fiquem de olho, acredito que vai ser um bom trade aí no passar dos dias. NZD-USD, para mim, pessoal, para mim, em cima de uma zona de suporte e resistência, eu sei que nós temos um membro interno que está operando, por isso eu vou me deter um pouquinho mais nesse par, está com uma operação aberta. Se tivermos um rompimento forte dessa zona, provavelmente vamos vir a buscar 81,70, 82, que são 80 pips mais ou menos dessa zona atual. Mas para mim, pessoal, tenham cuidado, vejam que o preço fez. Isso tudo é dia, viu, pessoal? Dia, essa quantidade de consolidação aqui, são vários dias, portanto não me surpreenderia se nós tivermos um movimento igual ao passado. É claro que nós podemos continuar com esse rally de queda, que nem teve aqui, pode ser que tenha aqui, mas acho mais provável uma pequena consolidação nessa área. Isso não significa que você deva fechar a operação, simplesmente é a minha opinião sobre o que pode acontecer. GBBCAD, pessoal, aqui falando sobre isso é um martelo, com certeza. Agora, olhem o movimento, vejam o tamanho desse martelo. É suficiente para reverter? Sim, pode ser que seja suficiente. Ao meu entender, esse martelo deveria estar aqui para mim buscar operações. Qual é a zona que eu estou esperando para operar 1,70? Audi NZD, outro par que está para mim numa região interessantíssima, principalmente para diário. Estou acompanhando e, como vocês sabem, esperando um padrão de candle para então tomar um trade, seja a compra ou seja a venda. Deter um pouquinho sobre GBP NZD, pessoal, certo? É um par interessante em semanal. Nós estamos em cima de um ponto psicológico. Das últimas vezes que o mercado testou essa zona, nos conseguiu nos levar acima e quando veio abaixo surgiu como suporte e resistência, certo? Portanto, acho importante observar esse gráfico, mas também ressalto que nós estamos no meio desta grande consolidação, certo? Essa é a grande consolidação, operando o ponto médio da figura. Vocês novamente, volto a dizer, testem, vejam o vídeo, ele é importante, como eu opero esse tipo de figuras para aqueles que ainda não estão craques em ver o que eu vejo, para ao menos entender o que eu estou operando. O SDJPY, pessoal, o que a gente falou? Estávamos esperando um trade nessa zona, uma grande engolfing, né, pessoal, de venda, um retrocesso no trade seria sensacional. Para mim, continuo esperando um novo teste esta zona, ou quem sabe o teste ideal, o ideal de todos, pessoal, ideal, é este movimento aqui, olhem só, pum! É isso que a gente espera, certo? Não tivemos o movimento que esperávamos aqui, conforme isso aqui, mas vamos aí esperando essa estrutura já finalizada, fácil, portanto, é um momento de, quem sabe, uma reversão, mas o ponto ótimo é este 1.2265, também não descarta 1.23. E vamos no nosso último par, pessoal. Dólar americano com peso mexicano, continuamos nessa área chatinha. Vocês sabem, ponto médio de figura. Que figura que vocês estão vendo é essa consolidação que está aqui. Nós temos subonda, sem dúvida nenhuma, mas lembrando essa figura que está em parte. Onda, isto sim, vocês podem ver,
é essa estrutura. Nós tivemos um agrupamento, um retrocesso, reteste de agrupamento, formando subondas. Estamos no meio da figura. Este par eu recomendo, até pela sua volatilidade e como ele é cotado, simplesmente operarmos esses topos, que é onde a maior probabilidade de sucesso está ao nosso favor. Portanto, quem sabe aí durante essa semana ou nas próximas semanas um novo teste a esta zona. Lembrando que nós temos final do mês essa semana, você sabe o que acontece no final do mês, portanto, cuidado para aqueles que têm trades em abertos, sugiro aí fecharem aos trades que têm menos prazo, isso é, aqueles que estão operando intradia, porque podem sofrer volatilidade, e aqueles que estão operando em gráficos maiores, simplesmente sigam o plano de trade de vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.